dias, quando meu filho Saulo, ele vai sair ao trabalho, todo dia, né? Vai para o trabalho, sai para a igreja, ele congrega a Dona Júlia, a Vera tem que colocar na cabeça dele, toda vez que ele vai sair, a Vera prega a proteção de Deus, ele não sai sem a Vera colocar na cabeça dele e pedir a proteção de Deus, né? Porque os dias são maus, então faça isso com seus filhos também. Quando eu for sair de casa, do trabalho, da escola, ponha as mãos sobre ele, peça a proteção de Deus, peça a Jesus que cobre ele com sangue, né? Para Jesus guardar, irmãos. Então faça isso, ore pelo seu filho, faça uma oração antes de sair de casa, né? Para Deus guardar, proteger, né? E assim Deus vai levar em paz e trazer também. Queria, irmãos, um texto da palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 10. Novo Testamento. É um assunto que certamente não é novo, mas o apóstolo Paulo, ele tem aqui destacar, eu gosto muito das cartas paulinas, das recomendações, ou, em alguns casos, uma orientação que ele está dando à igreja. E é tão bom quando nós seguimos a orientação da palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Quero ler, irmãos, do versículo 23 até 33. 10 versículos. Do 23 ao 33. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Agora o 25 diz: comei de tudo quando se vende um açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor, e a sua plenitude. E se alguém dos infiéis vos convidar e quiser ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquilo que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não vos deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu proveito, mas de muitos, para que assim possam salvar. Amém?
Me veio ao coração, neste dia, esta palavra, irmãos. Eu queria meditar em alguns versículos com a igreja. Eu creio que nós podemos tirar alguma coisa de proveito, coisa boa, nesta noite, para nós também. Eu creio que esse ensinamento do apóstolo Paulo, ou esta orientação do apóstolo Paulo, nós aqui hoje em Jandira, nós podemos tirar alguma coisa para nós também, para o nosso coração, ou para a nossa vida diária, como servo de Deus, como filhos do Senhor. Eu queria falar nesta noite aos irmãos, abordar aqui um tema, eu escrevi aqui alguma coisa, cuidados, você estiver anotando, cuidados que o cristão deve tomar com o livre-arbítrio. Aqui a epígrafe desse texto diz liberdade e caridade cristãs. Não é? Acho que quem colocou aqui não foi Paulo, foi quem escreveu, né? Mas eu queria dar um tema aqui e abordar alguns versículos dentro desse tema. Cuidados que o cristão deve tomar com o livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio, não é? Porque nós costumamos muito falar sobre isso. Não, nós temos livre-arbítrio. Nós estamos agora no tempo da graça, e no tempo da graça, nós ouvimos muito isso, nós temos livre-arbítrio para fazer o que queremos, não é? Aí eu escrevi aqui que o livre-arbítrio, né? O significado da palavra livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações. Então, o livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações. Que caminho deve seguir? Mas que caminho deve seguir? Então, esse é o livre-arbítrio. E nós sabemos, irmãos, que esta palavra ecoa sempre. A gente ouve muitas pessoas falando, não, eu tenho livre-arbítrio de escolha. Realmente, nós temos livre-arbítrio de escolher o que nós queremos, não é o que nós devemos fazer. Nós, como temos o livre-arbítrio, nós muitas vezes fazemos nossas escolhas e Deus permite isso. Deus dá essa liberdade ao homem de escolher o caminho que ele quer seguir. Então, o primeiro ponto que eu queria comentar sobre esse tema que eu escrevi, o primeiro ponto, liberdade com limites. Então, Deus nos deu liberdade, como o apóstolo Paulo colocou aqui, mas Deus nos dá, irmãos, como crente, uma liberdade com limites. Porque quem não tem limite, não é? Quem não tem limite são as pessoas que não servem a Deus. Mas nós que servimos a Deus, nós que conhecemos a palavra do Senhor, que conhecemos a palavra de Deus, realmente nós temos livre-arbítrio, mas nós também, como servos do Senhor, nós temos que ter alguns limites, tem que ter alguns parâmetros, não é? Tem que ter alguma coisa que nos limita. Eu até estava lembrando de alguma coisa, por exemplo, se você pegar uma rodovia, você pega Castelo Branco, você pode ir até onde você quiser, até a região de Marília, depois muda o nome da rodovia, você pode pegar outra, você pode ir, você tem livre arbítrio de pegar a rodovia, não é? Seguir, só que nesta rodovia ela tem limites, há placas limitando a sua velocidade, sim ou não? Há placas. Você, quando pega Castelo, você pode rodar, andar a 120 por hora. Então, dentro de alguns quilômetros, tem alguns radares para dizer ou para te penalizar. Quando você passa desse limite, você é punido. Então, você sofre algumas consequências
por andar acima da velocidade, sim ou não? Então você tem ali os radares, quando não é um radar, tem um agente da polícia rodoviária que está ali, não é? Observando, fiscalizando a rodovia, para dizer para nós, olha, esta rodovia aqui, você pode ir até onde você quiser, vai até onde você quiser, rode até onde você quiser, só que aqui tem limites, não é? Tem um limite, mas você pode perguntar para ele, se eu passar dos limites, e se eu quiser andar 200, eu posso? Sabe o que ele vai falar para você? Pode. Pode. Mas se eu quiser, pode sim, você pode. Só que tem um detalhe, você vai sofrer algumas consequências, algumas penalidades você vai sofrer, não é? Vai vir um monte de multa. Então você depois vai ser penalizado e vai sentir no bolso, não é? Por ter andado acima da velocidade. Então, irmãos, o primeiro ponto aqui é liberdade com limites. Eu queria ler, para embasar isso que eu estou falando, a liberdade com limites. Eu queria ler em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, capítulo 2. Aqui, primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis capítulo 2, o versículo 16 e o versículo 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Obrigado, Angelina. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ordenou Adão, Eva, vocês têm liberdade de andar no jardim e de comer todo o fruto que tem nesse jardim. Só que tem um detalhe, tem um limite aí para vocês. Qual é? Tem uma árvore aqui que ela produz um fruto, mas desse fruto vocês não podem comer, não é? Aleluia. Então houve um limite ali, houve regras dentro daquele jardim, houve regras. Deus chegou e disse: olha, vocês têm liberdade, pode comer de tudo, mas eu tenho uma orientação a fazer a vocês. Quem sabe Deus apontou, antes, está vendo aquela árvore lá? Estamos vendo. Está vendo o fruto? Estou vendo. Olha, aquela árvore ali, vocês não podem comer do fruto dela, não. Estão proibidos, mas vocês... agora, Deus orientou, né, que eles não deveriam comer daquele fruto. Comeram ou não? Sim ou não? Comeram, não é? Comeram. E é o que o apóstolo Paulo diz aqui, voltando para o texto que nós lemos, aqui diz aqui no versículo 23, todas as coisas, o apóstolo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Se você me perguntar nesta noite para mim, eu queria que você me entendesse, eu queria que você acompanhasse o meu raciocínio. Se você não acompanhar o meu raciocínio, o que eu estou transmitindo, você não vai entender o que eu vou falar. Mas se você... Aqui o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Agora, se você perguntar: pastor, eu posso beber cerveja? Vou falar: pode. Pastor, eu posso fumar? Vou falar para você que pode. Pastor, eu posso beber pinga? Vou falar para você que pode. Pode ou não? Você tem uma boca e a vontade é sua. Só não pode ir para o céu. Então, se você pegar, é uma comparação que eu estou fazendo aqui, se você pegar um copo de cerveja para beber, Deus não vai lhe dar um anjo, tira da boca dele, você vai beber, é ou não é?
Você vai querer. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas, irmãos, que dizem assim: não, eu não faço isso porque a igreja não permite. Não, eu não faço isso porque a igreja não deixa. Não, não é a igreja que não deixa, não. Sabe por que você não faz? Sabe por que você não deve fazer? Porque você tem o Espírito Santo. O que deve nos impedir, irmãos, de fazer determinadas coisas com esse livre-arbítrio que nós temos, é o Espírito Santo, é o temor de Deus. Então quem nos leva a não fazer algumas coisas é o temor de Deus. Então, se você perguntar para mim, pode, porque você tem uma boca, você tem uma mão para levar até lá e fazer, não é? Então ninguém impede. A única pessoa que deve pedir você de fazer algumas coisas é você mesmo. É você mesmo. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas são lícitas a fazer, mas nem tudo convém. Então o apóstolo Paulo diz: pode fazer? Pode, mas não convém. Para quem é crente, não convém fazer. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas, irmãos, edifica. Então, se não edifica, para que fazer? Então, para que fazer? Agora, pelo amor de Deus, eu falei para você acompanhar no raciocínio. Não vai sair por aí dizendo, postando lá no Facebook, não, que eu mandei você beber, não. Não fala isso. Que aí é mais inflação para te levar não vai postar não, pastor, para que ensinou na terça-feira que eu posso beber, que eu posso fumar. Não, eu estou dizendo que nós somos livres para fazer o que queremos fazer, mas para quem é servo do Senhor, nem todas as coisas são lícitas a fazer. E o temor de Deus, irmãos, é o que nos constrange a não fazer determinadas coisas. É o temor de Deus que nos constrange a não fazer determinadas coisas. Eu costumo também, o que eu vou falar aqui não é um ensino sobre o Espírito Santo, mas eu costumo dizer que nós temos em nós algo que, como uma casa, né? Tem uma casa, toda casa tem lá um mecanismo chamado de disjuntor, né? Que é conectado à energia. Quem trabalha com isso sabe, né? Tem uma pecinha lá chamada, ou várias, disjuntor. Então, quando entra uma sobrecarga de energia, ele desarma, né? Ele desarma. Desarmou. Olha aí. Esquentou e o próprio sistema desligou. Não é? Desligou. Então, irmãos, o crente, ele tem também na sua vida um disjuntor, que eu costumo chamar de Espírito Santo. O Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, ele está em nós. E ele fala conosco, porque ele é uma pessoa. Então o Espírito Santo, ele é esse disjuntor que tem na nossa vida para dizer: olha, né, você está acima dos limites, o que você está fazendo não está certo, para aí, não é? Tá? Você tem limites. Então, meu irmão, nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E é o Espírito Santo que deve nos orientar. Glória a Deus, quando nós saímos dos nossos limites. Então, o apóstolo diz: todas as coisas me são lícitas. O que é que ele está dizendo? Eu sou livre para fazer todas as coisas. Mas ele diz: mas nem todas as coisas me convém fazer. Nem todas as coisas me convém fazer. Aí ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edifica. Meu irmão, se não edifica, para que fazer? Não é? Se não edifica, se não convém, para que fazer? Não é?
Então, o primeiro ponto aqui para nós, como eu li lá no caso do Jardim do Éden, é que essa liberdade que nós temos, ela tem para o crente, para quem é do mundão não, um mundão sem porteira, né? Mas para quem é servo de Deus, essa liberdade que nós temos, ela tem limite. O nosso livre-arbítrio de fazer, não é? Ele pode ser impedido também, não é? Pelo Espírito Santo do Senhor, que está na nossa vida. Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar, primeiro é liberdade com limites, não é? Nós temos toda a liberdade, mas nós temos limites na nossa vida, não é? Porque somos controlados pelo Espírito Santo. Se não edifica, para que fazer, não é? Segundo ponto, ser prudente. Irmãos, a prudência, principalmente para o crente, ela é fundamental para nós que somos crentes, servos do Senhor. Eu queria ler lá o versículo 25, e aqui continua. Primeiro eu vou ler o 25, que diz assim: comei de tudo quanto se vende no açougue. Aqui é uma tradução que fala mercado, né? Mas é a mesma coisa, o mercado, açougue, né? Sem perguntar nada, por causa da consciência. E aí eu estava pensando, né? Será que tem algum crente, irmãos, que quando chega no açougue ou no mercado para comprar algum alimento, será que ele fica perguntando nada, não é? Peraí, de quem é esse aqui? O dono é espírita? É kardecista? É budista? Não é? Quem é o dono desse estabelecimento? Será que você tem coragem de chegar no funcionário e dizer, ó, eu quero falar com o dono, mas eu quero fazer uma pergunta para ele, não é? O que ele é? Qual é a religião dele? Olha, se ele for macumbeiro, eu não vou comprar essa carne. Meu irmão, nós somos prudentes, nós somos servos do Senhor. Nunca você deve fazer essa pergunta para ninguém, porque tudo aquilo que você pôr no seu prato, dá graças ao Senhor, todo mal é retirado. Todo mal é banido, meu irmão. Glória a Deus. Porque às vezes tem pessoas que ele aceita Jesus e ele continua sendo aquela pessoa cheia de superstições. Aquilo que ele fazia lá no mundo, aquelas superstições que ele tinha no mundo, às vezes ele aceita Jesus e continua, não é? Ele tem medo de passar debaixo de escada, ele tem medo de passar debaixo de porteira, tem medo de pôr peneira na cabeça, tem medo de gato preto. Meu irmão, você agora é servo do Senhor. Aleluia. Você não vive mais debaixo da maldição. Glória a Deus. Você não vive mais, irmãos. Então essas coisas fez parte do nosso passado. Aquele misticismo, né? Pessoas assim saiu lá do catolicismo, mas parece que o catolicismo não saiu dele. Aquilo que ele aprendeu com seus antepassados, às vezes vem para Jesus, mas continua fazendo. Meu irmão, não se deve fazer isso, não é? Sejamos prudentes. Sejamos prudentes. E aqui o apóstolo continua, versículo 27 do texto de 1 Coríntios 10. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, isso foi sacrificado aos ídolos, aí o apóstolo faz uma ressalva: não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aí o apóstolo Paulo, ele novamente frisa aqui no versículo 9: digo, porém, a consciência, não a tua, mas do outro. Pois porque há que minha liberdade ser julgada
pela consciência de outrem. Então, tu sabe o que ele está? Eu falei aqui de prudência. Sabe o que é que o apóstolo está falando? Se alguns dos infiéis te chamar para comer, coma. Não pergunta a eles se aquilo foi sacrificado a ídolos. Setembro, né, tem lá a consagração lá de Cosme Damião. Então você não vai sair perguntando por aí. Alguém te chama para comer, né? Peraí, mas isso aqui foi sacrificado a Cosme Damião? Irmão, não pergunte isso não. Ore a Deus, repreenda todo o mal que está ali, não é? E dê glória a Deus e coma, não é? E coma, não é? E coma. Agora, o apóstolo diz agora, se alguém te advertir, falar para você que aquilo foi sacrificado a ídolos, o apóstolo diz, não coma. Não coma por causa da consciência. Aí ele diz, a consciência não atua, porque você está preparado para isso. Mal nenhum vai te fazer. Mal nenhum vai te fazer. Porque tem crente, irmão, que ele não acredita que uma curva pega dele. Se você tem o Espírito Santo e está debaixo da presença do Senhor, pode fazer o que quiser, irmão. Pode pôr o teu nome no cemitério, na boca do salmo, na boca do capeta, não vai te acontecer nada. Porque você está debaixo do sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Não faço isso não. Não faço isso não. Quando eu era novo convertido, como eu sofri muito na mão do bicho, eu sofri demais, toda a minha família. Aí eu aceitei Jesus. E quando você aceita Jesus, você fica assim, eu não era ensinado, eu não tinha sido ensinado ainda, eu não tinha sido discipulado, eu era neófito na fé, mas eu estava cheio de ousadia. Eu estava cheio de ousadia e com raiva do diabo. Então eu dizia, eu vou te dar um troco também. Então toda vez que eu passava na rua, às vezes eu vinha com os irmãos do culto, e eu via uma obra de macumbaria, uma oferenda, eu chutava. E os irmãos, rapaz, não faça um negócio desse, não, teu pé vai cair. Até hoje não caiu. Eu disse, eu vou chutar, não chuta. Então, todas que eu via, não faça isso. Deixa eu pra lá, né? Deixa a comida dele quietinha, lá a farofa dele, deixa quietinha. Mas eu fazia, por uma simplicidade, eu fazia isto, mas eu estava coberto pelo sangue de Jesus. E nenhum mal me aconteceu. Nenhum mal. Então, se você comer, meu irmão, alguma comida sacrificada a ídolo, meu irmão, e deve ter muitos por aí. Mas nenhum mal vai te fazer. Agora, o apóstolo diz, se alguém te advertir, olha, vou te falar um negócio, hein? Essa comida foi sacrificada a demônios. A Bíblia diz aqui, o apóstolo diz que não devemos comer por causa da consciência daquele que nos advertiu. Não devemos. Sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa que te advertiu, ele já frisou isto para você não comer. Então, se você comer, a consciência daquela pessoa, talvez aquela pessoa, ela vai se escandalizar por você ser um servo de Deus, por você não vai acontecer nada, mas ele vai ficar escandalizado por você ter comido. Então, por que eu estou falando isso, a prudência? Porque hoje, irmãos, nós vivemos num tempo da igreja que nós ouvimos muito isso. Ninguém tem nada a ver com minha vida. Ninguém tem nada a ver com o que eu faço. Quem já ouviu isso? Irmãos, esse pensamento está errado. Está errado. Nós temos sim, porque nós somos uma família. E como é que eu, fazendo parte de uma família, que é a família de Cristo, eu vejo um irmão meu na fé, um irmão em Cristo, fazendo algo, e eu digo, isso não tem nada a ver comigo.
Não, senhores, temos sim. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros em Jesus. Nós somos membros. Como é que uma unha minha está machucada e o corpo não vai sentir? Como, meu irmão? Como? Sentiremos sim, vamos sentir sim, porque nós fazemos parte de um só corpo, que é Cristo Jesus. Então, as pessoas dizem, não, ninguém tem nada a ver com isso. Não, eu faço o que eu quero e não devo satisfação a ninguém. Você deve sim, você deve sim. E você sabe o que acontece? Quando você, ou nós, tomamos, irmãos, atitudes imprudentes, e a pessoa que quem sabe você está com um nível espiritual tão elevado, não é? E você acha que aquilo que você está fazendo não vai causar prejuízo? Vai causar prejuízo sim. A pessoa que está vendo, ela vai ficar escandalizada, e muitas vezes aquela pessoa que te olhava como referência até sai da igreja. Até sai da igreja. Então, irmãos, a prudência, ela é importante. Eu até lembrei de dar aqui um exemplo. Por exemplo, né? Você é crente, está cheio do Espírito Santo. Aí você está lá no centro de São Paulo, né? Aí tem umas ruas ali, e elas são complicadas. Rua do Triunfo, eu conheço aquele centro ali de São Paulo. Então, Rua do Triunfo, tem, antes era a Rua do Sandrada, enfim, tem várias ruas ali, muito complicadas, né? E não só pela droga, pelos pontos de droga, tráfico ali, mas tem outras ruas ali que tem casa de prostituição. Tem casa de prostituição. Ali naquelas ruas tem. Você vai passando na rua, você vê, aí você está cheio do Espírito Santo, né? Vamos lá para evangelizar. Sozinho, né? Foi lá, evangelizou, falou de Jesus, a mulher chorou, né? Quem sabe aceitou Jesus, chorou, né? Aí quando você vai saindo, vem lá um irmão. Você nem viu ele, mas ele te viu. E quando ele te viu, ai meu Deus do céu, olha o nome do irmão da sala. O irmão é santo. Mas ele é santo. Ele só foi imprudente, meu irmão. E aquela pessoa que tinha você como exemplo, quem sabe nunca mais bota o pé na igreja. Então, irmãos, a prudência para o servo de Deus, para o crente, ela não faz mal, ela só faz o bem. Aleluia, ela faz o bem. A nossa prudência como servo de Deus. Isso é um exemplo que eu dei, mas tem vários exemplos que nós poderíamos dar aqui essa noite, de coisas que nós podemos fazer, e muitas vezes traz escândalo àquele irmão que a Bíblia chama de mais fraco, não é? Aquele que é mais fraco. Vamos ler a Bíblia? Romanos 15, versículo 1. Vamos ler Romanos 15, versículo 1. Encontrou, pode ter. Romanos 15, 1. Somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aleluia. Os irmãos ouviram isso? Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos, não é, irmãos? Então, se você se sente forte, você está preparado, você tem que lembrar que às vezes tem pessoas que vão escandalizar com algo que
Talvez alguma coisa que não seja nem pecado. Que não seja nem pecado. Um dia eu estava fazendo exercício em um parque. Eu estava com camiseta, né? Normal, não era uma camiseta regada e uma calça, né, de exercício, uma calça normal de exercício. E aí, inocentemente, né? Daqui a pouco surgiu uma irmã, uma mulher daqui, eu entendi que eu estava. O pastor aqui, né? O pastor fazendo exercício. Sim, ainda bem que o senhor está de calça, né? Eu estava de olho. Não é pecado se eu estivesse de bermuda no short. É pecado? Não é, mas aquela pessoa supostamente ia sair escandalizada pelo fato de ser pastor, não é? Então tem coisa que eu como pastor, nós que somos obreiros, talvez algumas coisas não é pecado, não é pecado, mas tem pessoas que são mais fracas, como diz a Bíblia, que quando ela vê, ela vai levar aquele susto, quem sabe não foi orientada, bem orientada, não é? E ela acha que aquilo é pecado, é uma coisa terrível. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que coisa, não é? Então, irmãos, tem coisas que não é nem pecado, mas a pessoa, ela entende que aquilo não se deve acontecer. Então, é por isso que eu estou falando aqui, que às vezes nós temos essa ideia de pensar, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, irmãos. Muitas vezes as nossas atitudes, não é? Talvez imprudentes, não é? Sem pensar, pode causar prejuízo para alguém. Pode causar prejuízo para alguém. Os irmãos estão entendendo, amém? Amém. Graças a Deus. Terceiro ponto, ter um bom comportamento, não é? Um bom comportamento também é importante para o servo de Deus, para o servo do Senhor. Ter um bom comportamento diante dessa sociedade. Eu queria ler também, já estou quase encerrando, estou fechando aqui já. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Quem quiser ler para mim, por favor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Glória a Deus, irmãos. O crente, ele é observado. As pessoas podem observar, ninguém para lá, né, Senhor? Mas o crente, ele é observado. Quando nós fazemos aquilo, mas você não é crente? Você não é crente, não é? Eu me lembro de um negócio que eu ouvi, vou ser rápido aqui. Eu não sei se alguns irmãos já ouviram isso. De um rapaz que ele era filho de crente, filho de pastor, foi criado na igreja, não é? E depois se tornou pastor também, aqui na capital. Se tornou pastor. E ele fez uma viagem para o interior, bem longe, bem longe. E aí logo cedo ele foi comprar pão. Lá na padaria comprar pão, e lá tem gente que já bebe uma pinguinha logo cedo, né? E logo que as pessoas bebem uma cachaçinha cedo e dá aquela lambida no berço, né? Aquela lambida, parece que ele está tomando mel, viu, Yelson? Acostumou tanto, e aquele pastor jovem ainda, ele viu bebendo lá, e deu aquela lambida, disse, mas eu fui criado na igreja, esse negócio é bom? Por que não lambeiro esse negócio é bom? Aí ele pediu logo o pãozinho dele, disse, não pinguinha também. Me dá uma cachaçinha de dinheiro.
E aí, botou lá a cachaça, botou na boca, o negócio queimou, jogou para fora, jogou o resto para lá. Esse negócio é ruim, né? Eu sei que era bom, não fui criado fora da igreja, mas eu li no texto, o negócio é ruim, não dá para pegar isso não. Aí na hora que ele foi pagar o pão lá, o caixa pegou o pão, ele disse, tem uma cachaçinha também, né? Aí o rapaz falou assim, o caixa disse, não, pastor, aqui a gente não cobra cachaça não. A gente não cobra cachaça do pastor aqui não. Ele se assustou. Disse, agora você sabe que eu sou pastor? Disse, não, eu viajei lá para São Paulo, eu estive lá na igreja, eu te vi pregando lá. Os irmãos vejam, não é? Como nós, como servos do Senhor, né, uma atitude inocente. Aquele homem não cometeu pecado nenhum. Ou cometeu? Nenhum pecado ele cometeu com isso. Ele só queria experimentar lá a danada da cachaça. Mas tinha alguém que conhecia. Irmão, quantas pessoas da paz do Senhor para a gente que a gente não sabe nem quem é. É ou não é? Eu queria até pedir perdão para o irmão, eu não sei se ela é daqui, né? Mas eu estava passando ali no Walmart, no caixa ali do Walmart, e tinha uma pessoa atrás de mim, eu não percebi. Eu comprei ali, eu fiz a compra, né? E passei, conversei com a operadora de caixa e tal, ela me conhece, conversei e fui embora. No outro dia eu voltei, sempre estou ali, e ela disse, sabe aquela mulher que estava atrás de você? Eu falei, não prestei atenção. Disse, rapaz, ela disse que é da sua igreja. E disse, está vendo como é que é? Na igreja não fala com a gente aqui não. Eu nem vi. Eu disse, eu nem percebi que era irmã lá da igreja, não é? Eu falei para ela, você não está vendo? Então ela falou, então a mulher já te julgou mal. Você vê como as pessoas, né, eles têm uma mente assim que funciona a 1000 por hora, não é? Eu nem percebi, a pessoa estava ali vindo logo atrás de mim. Então, irmãos, nós somos muito observados e muitas vezes muito cobrados neste mundo, não é? Somos muito cobrados. Então, aqui o apóstolo Paulo diz, em 1 aos Coríntios, onde nós estamos lendo, para nós encerrar, versículo 32. Aqui no versículo 2 diz, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem a gregos, e nem a igreja de Deus. Aleluia! Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem a igreja de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Essa é a posição, né, do servo de Deus. Quarto ponto. Seja uma referência. Seja uma referência. Capítulo 11, logo em seguida aqui, sabe o que o apóstolo diz? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aleluia. Sabe por que eu vou falar isso daqui? Porque as pessoas, irmãos, sempre têm uma tendência de imitar aquele que está lá errado, não é? Está lá na buraqueira. Mas fulano faz isso aqui lá, não sei o que. Meu irmão, não pegue como exemplo não. Pega como exemplo aquele que está aqui adorando a Deus. Não pega o exemplo daquele que falhou, daquele que errou, daquele que fracassou. Aleluia. Não, senhores, pega o exemplo daquele que está de pé. Aleluia. Daquele que está aqui adorando a Deus. Pega o exemplo, porque as pessoas gostam de pegar exemplo daquele que fracassou. Não, mas fulano lá fracassou, e não sei o quê, não lá, não sei o quê. Não, meu irmão, pega o apóstolo diz, olha, eu acredito que ele bate a mão assim no peito e diz, olha para mim, eu sou referência, comece a me imitar, porque se vocês conseguirem me imitar, vocês estão imitando a Cristo.
Aleluia. E nesta noite, meu irmão, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Fique debaixo do sangue de Jesus. E você vai ficar firme para a glória do Senhor. Aleluia. Seja uma referência, não é? Para alguém olhar para você e dizer realmente: este homem, esta mulher tem o Espírito Santo do Senhor. Como, pastor? É pela aparência física? Não, senhores. Como, pastor? É pelo quê? É quando abre a boca. A gente só conhece alguém, irmãos, quando abre a boca. Quando abre a boca para falar, a gente sabe o que está lá dentro. Glória a Deus. Aí você sabe o que está lá dentro. Quando você começa a falar, quando você abre a boca, aí você começa a falar, alguém diz: puxa, eu não sabia que aquela pessoa era tão doce, era tão amável. Como saem palavras maravilhosas da boca daquele homem e da boca daquela mulher. Então não é pela aparência física, não é? Não, senhores, é aquilo que está dentro de você. É aquilo que está dentro de você. Quando você começa a falar, alguém logo vê que você é, pelo que você fala, uma pessoa diferente. Glória a Deus. Então seja uma referência nesse aspecto, não é? Seja uma referência e não diz: não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, Senhor. Porque alguém pode fracassar na fé e muitas vezes, irmãos, é a nossa atitude, não é? É a nossa atitude, é aquilo que alguém diz. Então, meu irmão, que esta palavra ela possa ficar nesta noite como ensinamento para nós nesta noite. Colocamos de pé. O relógio já se foi. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Livre-arbítrio. Somos livres. Somos livres. Mas Deus colocou para nós algumas limitações. Aleluia. Glória a Deus. Que nós temos o Espírito Santo na nossa vida, meu irmão, para nos conduzir, para nos orientar. E sendo assim, nós seremos abençoados em nome de Jesus. Os irmãos entenderam essa palavra, amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é da nossa boca que sai, não é? É a nossa boca, muitas vezes é o nosso gesto, não é? Lá fora, a forma que agimos, não é? Então alguém sempre está olhando e muitas vezes aquele membro que o apóstolo considera aqui mais fraco, ou uma pessoa que não é crente, ele vai, através da nossa atitude, ele vai ficar escandalizado, não é? Ele vai se escandalizar. Então, nós como crente, nós devemos ser prudentes, não é? Prudentes. Como disse Jesus. Jesus disse: sede simples Como a pomba. como A pomba. pomba. Puro, não é? Mas prudente como A serpente. Cobra. Jesus não é maravilhoso, irmãos? Ele disse: vocês devem ser simples como pomba, puro como pomba, mas prudente como serpente. Oh, aleluia. Que o Espírito Santo nesta noite, aleluia, ele possa, irmãos, glória a Deus, trabalhar em nossas vidas, começando por mim, não é? Ele venha trabalhar, nos modelar por dentro, trabalhar em nossa vida, glória a Deus. E assim, Deus vai nos abençoando cada vez mais. Deus vai nos abençoando, vai nos moldando todos os dias com a sua palavra. Nós vamos orar, eu vou convidar o pastor Paulo para dirigir a Deus a oração. Salve, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, entre 11
vários imperadores de Roma, houve um chamado Júlio César. Júlio César tinha uma esposa, por nome Pompeia. Essa esposa tinha um admirador no palácio, o nome Cláudio. Certa ocasião, Cláudio, querendo visitar a Pompeia, vestiu-se de mulher e foi procurar a Pompeia no palácio. Por ser um palácio grande, ele se perdeu. E como ele falava grosso, logo foi descoberto. Era um homem vestido de mulher. Cláudio foi levado a julgamento. E para que a sua imagem, a imagem de Pompeia, ficasse buscada, ele acabou absolvendo Cláudio. Mas, ou seja, quando ele absolve Cláudio, ele está, de uma certa forma, poupando a imagem de Pompeia, né, dizendo que ela era honesta. Desde aquela ocasião, ele passa a repudiar Pompeia. E ele foi questionado certa vez por algumas pessoas muito próximas dele, porque ele tinha aquela atitude de repudiar Pompeia. Então ele cunhou uma frase que é dita até hoje: a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Eu não quero acreditar que esta sentença, essa leitura, era uma leitura meramente intelectual, mas digo eu, não é história. Eu quero acreditar que em algum momento esse Júlio César deve ter se deparado com o livro de Romanos, com o livro de Coríntios, com esses textos que nós vemos hoje. Irmãos, nós precisamos ser crentes, sim, mas não basta ser crente, precisa parecer ser crente, porque alguns não parecem ser crentes. Não basta ser santo, precisa parecer santo, porque alguns não parecem santos. Que sejamos santos no coração, na alma, mas que nós pareçamos santos, que sejamos honestos, mas parecemos ser honestos também, que o nosso levantar, o nosso olhar, o nosso andar possa refletir a glória e a santidade e o amor de Deus. Glorioso Deus, eu louvo-te e te exalto por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos. Desperta-nos em paz para os nossos lares. Permite que tenhamos uma noite de paz, em paz de tua graça e unção. Abençoe, Senhor, cada adolescente, cada jovem, cada irmã, cada irmão, cada cooperador, obreiro, conosco teve esta noite. Que o teu Espírito Santo possa, Senhor, continuar travando essa palavra em nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Ajude-nos, Senhor, a andarmos dignos do teu nome, Senhor, andarmos, ó Pai, em comunhão, e, Senhor, a nossa vida possa testemunhar do teu poder e amor, em nome de Jesus. Não há outro Deus que possa mais do que tu, Senhor. Amém. Irmãos, eu vou dar atenção para o pastor, nós estamos frisando o que o pastor Ramos falou, no tempo do jogo do Brasil, teve um pastor no ensino meu, pôs uma bermuda, aquela roupa do Brasil, uma peruca amarela, se fantasiou todo, pôs uma bandeira, e só correu no meio da rua. O irmão que viu se escandalizou, tirou a foto e passou para mim. Quer dizer, olha o prejuízo que ele causou, né? De bermuda, bandeira do Brasil, peruca amarela, se pintou e só no meio da rua, né? Perdido meu. Então quem viu tirou a foto e já passou para mim. E disse: olha aqui, que negócio feio é esse? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós. E todos nos digam Amém. Amém. A paz do Senhor.